Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo. Hoje a nossa aula é dessa linda vaquinha da coleção Fazendinha. Tenho certeza que vocês vão amar. Já deixa aquele like e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, não perca, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo e ative o sininho para receber as notificações. E quero agradecer o carinho da Marli Santos. Mais um trabalhinho para você tentar fazer, Marli, depois me manda fotinhos. E um beijo também para Maria das Dores Pereira, para Maria Eurípides Bento, de Ribeirão Preto, São Paulo, para Irene Avólio e Orlando de Tucuruí, Paraná. Ah, não, Pará, perdão. Ah, já ia esquecendo. Oi, Soraya. Para fazer a nossa vaquinha, eu vou estar utilizando o soft para fazer o corpinho, a cabeça, a orelhinha. E aqui nas pontinhas das patinhas da vaquinha, eu vou utilizar o tecido 100% algodão, tecido tricoline, na cor marrom, e para fazer o chifrinho também. E a fuça, eu utilizei um tecido na cor rosa envelhecido, ou pode ser uma cor café com leite, assim, para dar esse efeito. Para fazer o rabinho aqui da vaquinha, eu vou utilizar um pedacinho de cordão, esse cordão cru aqui. Ele é oco e por isso eu coloco um araminho aqui dentro, para poder dar essa torcidinha aqui no rabinho da vaca. Aqui em cima, na pontinha, vocês podem utilizar juta ou um pedacinho de palha desfiadinho. Eu peguei aqui uns pomponzinhos que eu tinha e fiz, olha como ficou fofinho. Então, eu já trouxe aqui adiantado, já riscado aqui para vocês, mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço essa parte das patinhas. Aqui está um pedacinho do tecido marrom, e eu vou unir aqui junto com o soft, passo uma costura, né? Corto assim um retângulo no tamanho exato do corpo, né? Um pouquinho maior. E eu vou unir aqui, passo uma costura reta, daí eu vou abrir aqui assim, ajeito aqui essa parte onde ficou a sobra da costura. E eu faço nas duas partes, porque o tecido tem que ser duplo, né? Então, aqui, a hora de unir, tem que ficar bem junto a parte marrom e o soft, que é a parte do corpo. Pra vocês desvirar, ele ficar bem certinho aqui as patinhas. Então, eu vou botar aqui e vou riscar, vou colocar onde tá a marquinha. Nos moldes, vocês vão encontrar a marquinha também. Onde tá a marquinha, eu vou colocar bem rente aonde ficou a costura, onde ficou a união entre o soft e o tecido marrom. Vou juntar aqui e passar a riscar com a caneta toda a volta do molde. Depois, eu vou passar a costura em cima desse risco, tá? Aqui na parte de cima do pescoço, eu vou deixar a abertura. Vou reservar essa parte aqui, já vou trazer costuradinha aqui pra vocês. As orelhinhas, também a mesma coisa, nós vamos costurar toda a volta do risco e deixar uma aberturinha na lateral pra gente desvirar. No chifrinho da vaca aqui, né, eu já risquei também aqui o molde no tecido duplo. E aqui embaixo eu vou deixar uma aberturinha para nós também desvirar e encher com a fibra siliconada. A fuça da vaca também eu vou costurar em toda a volta e vou fazer um piquezinho no meio para desvirar e encher. A cabeça da vaca também, aqui no soft duplo, vou riscar toda a volta aqui. Essa aqui é a cabeça da vaca e da ovelha, mas vai estar escrito lá no molde, então tem tanto para ovelha e para vaca, é o mesmo molde. Aqui eu vou riscar em toda a volta e vou fazer um piquezinho e vou desvirar e encher. Os bracinhos é a mesma coisa do corpo. Também eu peguei e uni dois pedacinhos aqui do soft e do tecido, fiz a costura, né, uma costura reta. Fiz a costura reta aqui. E aqui a gente vai abrir. Do lado avesso, vou botar os bracinhos bem rente aqui, ó, onde está a marca
é onde está a união entre os dois tecidos, e vou passar aqui a riscar toda a volta do molde e vou passar na costura. Sempre cuidando para a hora de costurar, para que os dois tecidos estejam bem certinho aqui. Vou levar todos os tecidos agora e costurar e já trazer aqui prontinho para vocês como ficou. Então, gente, aqui eu já trouxe as peças costuradas. Aqui na hora de fazer essa voltinha, eu dou uma paradinha da máquina e faço manualmente, tá? Aqui também nos bracinhos, porque é um pouquinho complicado, essas voltinhas muito pequenininhas, fica ruim mesmo de costurar. Mas vocês também podem fazer em feltro, costuradinho à mão, pode ampliar um pouquinho o molde, aí fica a critério de vocês. Aí, agora, nós vamos cortar as peças, né, deixando uma margem de meio centímetro, e depois nós vamos encher com a fibra siliconada. Aqui os bracinhos eu tenho que colocar espelhado e fazer um piquezinho. Também aqui, que eu costurei ele em toda a volta. Vou agora cortar aqui, fazendo um piquezinho pequenininho só, porque como o soft estica, na hora de vocês desvirar, ele vai acabar esgaçando um pouquinho mais, né? Então, façam só um piquezinho pequenininho aqui. Agora, nós vamos desvirar as peças. Aqui eu vou utilizar um caninho para ajudar, né, a desvirar. Então, eu vou colocar aqui dentro do buraquinho aqui do braço que eu fiz. Vou colocar o caninho e a gente empurra aqui com a pontinha do pincel mesmo, fininho. E aqui a gente já puxa. E facilita um pouco na hora de desvirar, né? Então, aqui a gente vai fazer isso em todas as peças. Aí, a gente vai dando uma ajeitadinha aqui com a pontinha aqui do pincel. Ou de uma outra ferramenta que vocês tiverem aí, né? Aqui, vou ajeitando as pontinhas pra dar esse efeito aqui da patinha, ó. Da voltinha da patinha. Então, a gente tem que empurrar aqui com a pontinha do pincel. Não pode ser uma coisa com ponta, senão vai furar o tecido de vocês. E olha como ficou. E vou fazer isso em todas as outras peças. Então, agora, gente, as peças já estão desviradas. Nós vamos encher com a fibra siliconada. Aqui onde que tá as aberturas, nós vamos fazer uns pontinhos fechando essas aberturas. Então, eu vou começar aqui a encher com um corpinho. Vou colocar aqui a fibra. A gente começa a colocar pouquinha fibra para poder encher primeiro as patinhas. Então, leva a fibra até lá embaixo e preenche bem as patinhas aqui.
Aqui, como eu usei uma linha clara, depois eu vou passar um pouquinho da tinta marrom e vou esfregar aqui, onde que tem essas marquinhas aqui da linha, ela vai sumir, ó. Aqui também eu fiz a mesma coisa. Passei com pincel a tinta marrom e ela não ficou a marca da linha clara. Então, aqui, gente, eu já enchi com a fibra siliconada, olha como ficou o corpinho. Fica bem cheinho, a cabeça também. Já fechei aqui as aberturas, né, com os pontinhos aqui dos bracinhos. A orelhinha não vai fibra, então ela vai ficar assim. Aqui também já fechei aqui também. E agora nós vamos montar aqui a nossa vaquinha. Primeiro nós vamos, né, colocar a cola quente aqui no pescoço, aqui onde que é a parte de cima da vaca. Nós vamos colocar, se vocês quiserem colocar também com pontinhos, pode colocar. Eu só vou colocar a cola, que daí vai adiantar um pouco mais o trabalho. Então, a gente vai colocar aqui, dá uma seguradinha para que a cola fique bem firme. E essa parte aqui da abertura vai ficar pra frente, porque nós vamos colocar a fuça da vaca tapando essas aberturas. Então, tem a abertura da fuça, que ficou aqui atrás, e a abertura aqui também da cabeça, nós vamos colocar assim. Então, é importante que quando vocês for cortar, né, fazer o piquezinho, tem que ficar bem aonde que vai ficar a fuça. E aqui, antes de colocar a fuça aqui na cabeça da vaca, nós vamos fazer um xizinho pra fazer o nariz, né? Formar o narizinho. Pode ser colocar também, vocês podem também colocar um botãozinho. E eu vou fazer aqui um X. E agora, nós vamos colar dessa forma aqui na cabecinha da vaca. Vou passar a cola quente em toda a voltinha aqui. E agora, nós vamos colocar as orelhinhas. Então, eu vou colocar um pouquinho de cola aqui. E bem pertinho aqui do topinho da cabeça, eu vou colocar a orelha. E a pontinha da orelha vai ficar aqui pra cima, dessa forma. Vou colocar outra orelhinha também. Agora, nós vamos colocar os bracinhos. Aqui vocês podem costurar, né? Para que ele fique articulado. Ou a gente só vai passar um pouquinho de cola e colar também. Aqui o cordãozinho, ele tem um buraquinho aqui, né? Bem no meio. A gente vai colocar esse cordão, esse araminho aqui dentro. O tamanho desse cordãozinho aqui, eu cortei, ele tem 8 centímetros, esse cordãozinho aqui.
fazer a pontinha, eu vou pegar aqui os pomponzinhos, vou pegar 2 pomponzinhos desse. Dá uma puxadinha aqui. E vou colar aqui na pontinha do rabinho da vaca. Agora, nós vamos colocar as manchinhas na vaquinha, para ela ficar dessa forma. Eu vou cortando aleatoriamente, assim, vocês vão vendo a forma que vocês querem e vão cortando do gosto de vocês. Aqui eu já deixei algumas já adiantada, mas eu pego um pedacinho aqui de feltro e vou cortando em forma de ondinhas. Aí, depois de cortadinha, a gente vai espalhando aqui pelo corpo, os bracinhos, as manchinhas maiores, eu vou colocando no corpo, as mais pequenininhas na orelha, no braço. E agora, nós vamos colocar o olhinho. E eu vou utilizar 2 miçanguinhas e vou colocar aqui o olhinho da vaquinha. Essa parte do olhinho eu já ensinei em outros vídeos dos bichinhos, então eu vou adiantar essa parte e já vou trazer aqui ela com o olhinho para vocês verem como ficou. E agora, gente, para dar os toques finais aqui na nossa vaquinha, né, para deixar ela bem linda, nós vamos utilizar aqui um pincelzinho. Eu vou aqui passar uma tinta marrom. Eu uso, como o tecido que eu tô utilizando aqui é um marrom bem escuro, eu vou utilizar aqui a terra queimada, a tinta de tecido, e vou passar que nem eu passei já nessa daqui, olha como tapou bem as costuras aqui da patinha da vaquinha. Eu vou passar aqui pra tapar e deixar assim com o acabamento mais perfeitinho. E aqui também na fuça eu vou fazer um esfumado. Eu vou utilizar a tinta marrom. Vou molhar o pincel e vou tirar o excesso aqui no paninho. E aqui eu vou fazer um esfumado em toda a voltinha da bochecha. Então, aqui para fazer o lacinho, eu vou utilizar aqui uns 4 fiozinhos de juta. Aqui eu usei palhinha, mas vocês podem utilizar até uma fitinha de cetim,